Estão publicadas novas mudanças no Código de Trânsito. Se você é motorista, tem que saber. O prazo da obrigatoriedade do exame toxicológico de motoristas começa em 1º de julho. Começou. O exame é obrigatório para motoristas com CNHs nas categorias C, D ou E. Entre outras coisas que a gente vai comentar no setor de trânsito, que é bom a gente saber para depois não cair naquela história de dizer eu fui injustiçado. Porque tem muito disso, né? Depois... O cara comete uma contravenção, né? Mas... E ele não leva em conta que ele cometeu uma contravenção. Ele fala que a culpa é do guarda. E o culpado é o guarda. Porque o guarda, porque... Mas ele não comenta que ele cometeu uma contravenção. Ou às vezes até não, para isso existem recursos e tal. Bom, mas enfim... 8h06, essa mudança é bom ser bem entendida, principalmente motorista de ônibus, caminhão, aí, motoristas de vans, motoristas que conduzem nas categorias C, D ou E. A maioria acho que é B, né? A grande maioria, né? Que são motoristas aí que dirigem seus carros normais, comuns. Tal. Carro, que é meu caso, acho que o teu também, né, Roberto? Eu tenho C. Ah, você tem C? Então já te interessa o assunto. Eu tenho que fazer o exame toxicológico. Você é C? Pode dirigir o quê? Carreta? Caminhão. Caminhão? Você pode dirigir? Não. Então, assim, é você e o nosso querido Daniel Jardim, que sempre fala aqui sobre assuntos de trânsito, sobre essa mudança aí no Código de Trânsito brasileiro. Muitas mudanças foram feitas, né? Você que tem o seu carro, que tem sua perua, que tem caminhonete, caminhão... C, D e E. As principais mudanças atingem essas categorias. Vamos falar de prazo também, que houve alguma mudança. Né? E começar até falando de prazo, né? É o maior tempo de renovação de carteiras de motoristas, né? De condutores, até 50, de 50 a 70, acima de 70. Houve mudança. E mais uma vez a gente vai falar com o Daniel, que sempre, com muita gentileza, nos atende. Bom dia, Daniel. Obrigado por nos atender. Começa falando aí sobre esse prazo, né? Que mudou também para a renovação da CNH. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio. As mudanças são muitas, né, que ocorreu com essa nova lei agora no último mês, né? E os prazos voltam a ser como era antes, né? Quem teve sua carta renovada, que tem o prazo de 10 anos ainda, continua com esse prazo, mas os prazos voltam a ser como eram antes, a cada 5 anos ou a 3 anos. Bem, nós temos aqui, por exemplo, a pessoa que tem até 50 anos, renovação, né, 10 anos ainda. 10 anos ainda, isso fica, esses 10 anos. Esse está desde a última lei que o Bolsonaro criou, né? Então não mudou muita coisa. Mudou para de 50 a 70, né? Que é 5 anos e 3 anos acima de 70. Bem, então atento aí, tá? Você acima de 70, 3 em 3 anos, 50 a 70, 5 anos. E até 50 anos, 10 anos de prazo para você fazer a sua renovação. Isso. Pontos para suspensão de carteiras, né, de CNH. Isso, os pontos são 40 pontos ainda. Então, se a pessoa atingir 40 pontos, ela vai ter sua carta suspensa por um tempo determinado do Detran, tá? E se ela cometer uma infração gravíssima, de 40 cai para 30 pontos. E se cometer 2 infrações gravíssimas, 20 pontos. Então, ficar atento nesses pontos também que mudam de acordo com a infração que você toma. Bem, vamos dar alguns, pelo menos 1 ou 2 exemplos aqui desta infração gravíssima. Avançar sinal vermelho, usar celular, embriaguez no volante também é gravíssima. Então, são alguns exemplos de infração que vai diminuir o ponto para dar a suspensão da sua CNH. Bem, por exemplo, se a pessoa for multada 2 vezes porque passou no sinal vermelho e atingir 20 pontos, pode ter a carteira suspensa. Se tomar 2 gravíssimas no caso do sinal vermelho e atingir 20 pontos, ela suspende a carta de 6 a 8 meses. Não é bom arriscar, né? Principalmente, a gente vê muitas infrações de trânsito, uma das que mais acontecem é o uso do celular enquanto dirige, isso é gravíssimo. É gravíssimo, o uso do celular é gravíssimo, então... o pessoal que dirige muito aí com o celular ficar atento porque pode suspender a carta facilmente. E é uma infração difícil de você recorrer, né? Esse tal de celular ao volante. Tanto o celular quanto o sinal vermelho são infrações que não precisam de fotografia pelo agente e são infrações que são difíceis de você rebater.
Então é quase impossível você ganhar uma multa dessa num recurso, a não ser que você prove que o carro não estava no local, realmente. Muitas acontecem que a gente vê aqui, o pessoal toma multa em São Paulo que não foi para lá, aí prova que o carro estava aqui em Matão, consegue ganhar. Mas se o carro está na cidade e foi multado, dificilmente vai conseguir ganhar essa multa no recurso. E possivelmente vai ficar suspenso, né? Vai ficar suspenso e atingir os 20 pontos, isso mesmo. Bem, uma coisa que também é dúvida dos motoristas é em relação a farol aceso em vicinal ou dentro da cidade, em pistas, né, não mudou muita coisa. Eu acho isso um benefício muito grande, a pessoa andar com farol aceso, o carro vai ter maior visibilidade, a moto também vai ter maior visibilidade. Mudou pouca coisa. Com certeza, né? Ajuda muito os motoristas nas rodovias, né? Mas, de acordo com a última mudança no código, não precisa mais em algumas rodovias, né? Rodovias de pista dupla não precisa mais, rodovia de pista simples entre cidades não precisa mais, dentro da cidade, em rodovias que cortam as cidades, não precisa mais. Então é algum ponto que vai precisar. Rodovia simples, que interliga a cidade, tipo Matão, Silvânia, ainda precisa, ainda é exigível. Mas rodovia que corta dentro de cidade, a hora que você está cortando a cidade não é mais obrigatório. Rodovia de pista dupla também não é mais obrigatório o farol. É um desgaste, né? É muito bom para o motorista que está na rodovia, ele ajuda bastante, auxilia bastante, mas infelizmente não é mais obrigatório em alguns pontos. Muito bem, está aí mais uma dúvida tirada. Vamos falar agora, isso é muito importante, né? Para você entender o que é o exame toxicológico. Não é exame de etilômetro, não é exame para ver se você está embriagado naquele momento. E sim se você está sob efeito de qualquer tipo de droga ilícita. Isso mesmo. O exame toxicológico ele é feito em laboratórios específicos e tem uma janela de detectação de 90 a 180 dias. Então, dentro desse período, se a pessoa consumiu algum tipo de droga ilícita, vai constar no exame toxicológico e nesse momento ela vai ficar impedida para renovar a habilitação ou conseguir dirigir o veículo. Na renovação, o prazo aqui para que isso aconteça, né, exames toxicológicos, é a cada 2 anos e meio. Dentro desse prazo, 180 dias, se você tiver alguma coisa ilícita no seu sangue, esse exame vai, se a pessoa for detectada algum tipo de droga no sangue nesse momento do exame, quanto tempo ela vai demorar para refazer esse exame? Seriam 180 dias. São 3 meses, né, a janela de detectação, então são 3 meses também de suspensão. Se ela for pega no exame toxicológico com droga ilícita no sangue, no corpo, são 3 meses de suspensão, ela não pode dirigir e se for pega dirigindo nesses 3 meses, dá a cassação da CNH dessa pessoa. Aí ela vai ter que começar tudo outra vez. A pessoa que tem a cassação da CNH, em alguns casos, ela tem condição de reverter isso, de ali um tempo ela tirar a CNH novamente, ficar novamente habilitada? Após a cassação, ela tem que esperar o prazo de 2 anos para poder se reabilitar novamente. Então, ocorreu a multa que deu a cassação, após 2 anos ela pode procurar um CFC e se reabilitar novamente. Bem, Daniel, foi muito discutido também há algum tempo aí a questão da cadeirinha para crianças, né? Isso é muito discutível ainda. Não é muito difícil a gente ver famílias com crianças no banco da frente, inclusive. Nós tivemos um acidente aqui em Matão em que a criança estava no banco da frente. Uma na cadeirinha no banco de trás e uma no banco da frente. A questão é, o uso da cadeirinha continua obrigatório. O uso da cadeirinha é obrigatório sim, então quem for flagrado, pego com a criança dentro do carro fora da cadeirinha, vai ser multado, vai ser autuado, infração gravíssima também. 7 pontos. 7 pontos, infração gravíssima e pode ter carteira suspensa, né? Porque quem leva a criança direto para a escola pode ser pego mais de uma vez. Não é bom arriscar. Com certeza, não é bom arriscar. Sempre uso de cadeirinha, consciente, então evita acidentes, né? Uma tragédia com a criança. Então é bom usar sim a cadeirinha, bom ter dentro do carro, sempre pronto lá para uso. Bem, algum pai ou mãe que estão nos assistindo agora para perguntar, poxa, mas eu tenho meu filho tem 10 anos, minha filha tem 10, 12 anos, 13 anos.
Não é a idade que define se a criança vai na cadeirinha ou não, né? Se eu estiver errado, você me corrige. É pelo tamanho, Beto. De acordo com o Código de Trânsito, 1,5 m já não precisa mais do uso da cadeirinha. Então, de acordo com isso, o pai tem a responsabilidade de usar ou não a cadeirinha. Mas é pelo tamanho da criança e não pela idade. Porque às vezes a criança pode ser mais velha e ser menor, então é pelo tamanho da criança. Tem os assentos elevatórios também, que se usam após a cadeirinha, né? A hora que a criança cresce um pouco mais, já exclui-se o uso da cadeirinha e usa-se os assentos elevatórios. E então, de acordo com o tamanho da criança, que é definido o uso da cadeirinha ou não. Bem, isso é muito importante. Então você encosta o filho ou a filha aí na parede, né? Tira lá a altura para saber se pode ou não utilizar a cadeirinha. Mas enquanto não estiver incomodando a criança, é muito bom que a cadeirinha seja utilizada. Falamos de exame, falamos de carteirinha, agora vamos falar da mudança que houve, aliás, já há algum tempo, né? Da pessoa que está tirando a primeira vez aí a CNH, né? Houve também mudança nisso. Isso, houve algumas mudanças nesse caso, Roberto, e a pessoa não precisa mais fazer as provas teóricas, a prova prática à noite. Então, nesse caso, que ela está tirando a primeira habilitação, antes era obrigatório um tempo de aula prática à noite. Nesse caso, não é mais obrigatório. E essas mudanças, né, que teve, principalmente essa de dia à noite, né? O uso de simulador também já não estava muito sendo utilizado pela lei antiga, mas a principal mudança é essa de não ter a obrigatoriedade de fazer aula noturna. Bem, outra mudança aqui, o prazo também para a pessoa repete, né? Dá uma encostadinha ali, tá? É reprovada no exame. Ela pode refazer, pode pedir já de imediato. Isso, antes com a mudança dessa lei era 15 dias que ela tinha que esperar para fazer esse novo pedido de entrada para tirar a habilitação. Agora ela reprovou, no dia seguinte ela já pode fazer um novo pedido para tirar a nova habilitação. São as leis de trânsito mudando aí. Se você não quiser ser surpreendido, né, fique atento aí. Vocês do estúdio tiver alguma pergunta aí, Adalberto Daercio, fiquem à vontade. Não, é uma curiosidade também que eu tinha, e aliás, acrescentou aí bastante, porque então, é que eu fiquei pensando, até quando a cadeirinha do bebê lá e tal, né? Quer dizer que é 1,5 m, então 1,5 m já é um... Olha, tem adultos com 1,5 m. Tem adultos. Pensou? Uhum. É, Adalberto? Já um colega nosso que É vai na esse que cadeirinha. usa aquilo que ergue um pouco o assento, como que chama? Assento elevatório. Assento elevatório. Mas nesse caso, no caso do adulto, para dirigir. No banco de trás? Não. Aí no caso de adulto que tem o tamanho normal, não precisa usar nada, não. Só a condução normal. Pode dirigir normal, sem assento, sem nada. Mas desculpe a pergunta agora. E se for não? Aí precisa da adaptação do veículo, né? No caso de ser constatado, no caso de ser constatado ele ser anão, aí ele passa, aí ele tem até desconto em compra de veículo, isenção de PVA, entendi. Mas ele tem que ter toda uma adaptação no veículo. Tá. Eu perguntei, não é comum, mas tem uns anões aí, por curiosidade só. Deve ser pela altura do cinto, né, Daniel? Acho que essa medida foi tomada de 1,5 m Isso. Pela altura do cinto que você vai passar, né? Mas nem Isso, precisaria para de não, lei, também né? não acabar machucando, né? Nem precisava de lei, né? Isso é verdade, né? O pai protegeu o filho lá atrás Bem com mais cinto, assim precioso. como ele usa lá na frente, não precisaria nem de lei, né? Mas tem que ter lei, né? Infelizmente. Bem sem noção, nossas atitudes aí, né? E muitos que ainda não gostaram, não. Muitos pais aí apoiam porque tá na lei, porque senão ele não entendeu ainda que a criança, se salvando tiver... a vida do filho, não precisa né? nem ter acidente. Uma freada que esse pai dela lá na frente, Meu Deus. caramba, essa criança vai virar uma bola lá de... Pessoas, Daercio, que também costumam dormir, principalmente no banco dianteiro do passageiro. Né? Deita o banco e dorme, com o cinto de segurança também corre grande risco. Eu acho que vocês que são motoristas aí, CDIE, atentos para essas mudanças aí ditas pelo Daniel Jardim, a quem agradecemos, Gilberto, a menos que vocês tenham alguma pergunta ainda. Não, só agradecer mais uma vez o Daniel aí, né? Obrigado mais uma vez por nos atender. O Gabriel é nosso assessor, o Daniel é nosso assessor. Consultor para aleatório assuntos... de leis de trânsito aqui, de obrigado. trânsito, isso mesmo. Obrigado, eu que agradeço, Beto, Daercio, eu que agradeço mais uma vez ter podido participar aqui com vocês e tirar a dúvida da população.